Que a ansiedade é uma doença do século, creio que isso você já sabe. Creio que você deve ter na sua família, alguém próximo, alguém conhecido que sofre de ansiedade, inclusive até você mesma pode ser, né? Você sabe como lidar com uma pessoa em crise de ansiedade? Como acalmá-la? O que falar? Então, no vídeo de hoje, eu vim trazer uma pessoa muito especial, sábia e expert nesse assunto, que é psicóloga e analista cognitiva comportamental. E vai trazer para vocês algumas dicas de como acalmar uma pessoa em crise de ansiedade, o que fazer, o que falar. Então, quer saber? Fica ligado! Bom dia, pessoal! Eu me chamo Nathalie, sou uma psicóloga analista cognitiva comportamental e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um assunto bastante difundido, principalmente em redes sociais, no consultório e em todos os lugares, que é a ansiedade, o mal do século, né? Hoje eu vou estar trazendo algumas informações para vocês sobre a ansiedade, como lidar com essa ansiedade e se você conhece alguém, o que fazer para poder lidar com essa ansiedade. Primeiramente, é bom entender que ansiedade e crise de ansiedades são duas coisas distintas. A ansiedade é uma coisa, é uma forma de pensamento acelerado que a todo momento existem 1000 pensamentos na cabeça da pessoa. Porém, é um aspecto, é de uma forma. A crise, ela tira a parte racional da pessoa. Então, o que acontece? Pode aparecer por algum gatilho, pode aparecer por um motivo neutro, que você não consegue identificar no momento. Mas é como se desse um curto-circuito dentro daquela pessoa, onde a parte física e a parte mental desregulam e a pessoa fica num desespero frenético, em que ela não sabe lidar com nada. Os pensamentos dela ficam doentes, ficam adoecidos nas crises. E ela começa a ter pensamentos de insuficiência, eu sou um lixo, eu não presto para nada, o que eu estou fazendo aqui? Pensamentos muito perigosos, por sinal. Além de inúmeras outras coisas, porque a cabeça de um ansioso não para. E em crise, aumenta a velocidade desses pensamentos numa proporção que nem a própria pessoa consegue acompanhar. E é por isso que debilita tanto a pessoa psicológica e fisicamente, em que a pessoa não consegue lidar com toda essa loucura que parece estar fora dela, mas está dentro dela, né? Então, assim, as crises são muito mais sérias e são coisas que devem ser levadas realmente ao pé da letra. Eu já vi diversos casos em que pais não sabiam lidar com os filhos, principalmente, né, adolescentes, ou situações nesse sentido de crises de ansiedade. Eu não sei o que fazer. Ele se tranca no quarto, ela se tranca no quarto, ela chora, fala que não tem graça a vida dela, fala que não tem nada e eu não sei o que fazer. Nesse momento, cabe você fazer duas coisas principais. É apenas duas. Primeiro, ouvir. E a segunda é se mostrar presente. A pessoa que está com crise de ansiedade, como eu acabei de falar, não se sente útil. Além de sintomas físicos, como falta de ar, palpitação, falta de força, uma fadiga, ela tem muitos sentimentos ruins, pensamentos ruins, que fazem ela ter esses sentimentos. Se você conhece alguém que esteja numa crise de ansiedade, se faça presente. Não necessariamente falando, na verdade é mais útil se você ouvir. E uma das coisas principais, não ouvir a pessoa julgando, porque não cabe a você julgar. Porque a pessoa está falando de sentimentos, condições, sensações que ela está sentindo que você não sente. Porque você está lidando com uma pessoa ansiosa, mas você não é, né? Então você vai ter que ouvir essa pessoa. Você vai ter que entender essa pessoa. Você vai ter que abraçar essa pessoa. Você vai ter que ouvir ela falando, não, eu me sinto um lixo, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. E você devagarzinho, com a sua paciência, com o seu jeitinho, vai trazendo aquela pessoa para uma área carinhosa. É como uma criança, sabe? É como o desenvolvimento de uma criança, que antes acreditava-se que se ela fez alguma coisa, você bate e resolve. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Se você fizer isso, pode aparentemente resolver naquele momento, mas quando ela crescer, aquilo vai voltar.
Então o que acontece? Você vai ter que pegar a criança naquele momento e você vai ter que sentar com ela, entender ela, conversar com ela. Ah, mas ela tá irritada, mas não é porque ela tá irritada que você precisa se irritar. Você precisa acalme. Quem tá com um problema é ela. Como que você vai ajudar alguém em crise se você entrar nesse frenesi também, né? Se a tua raiva, se a tua ira se sobressair. Como você vai ajudar alguém que está precisando de amor, de carinho, de atenção, com ódio? Não vai funcionar. Então, quando você está lidando com uma pessoa com ansiedade, abrace essa pessoa, escute essa pessoa, mas escute de verdade. Não escute já pensando numa resposta ou se defendendo. Já ouvi casos de casais, alguma coisa assim, de marido brigar e discutir com a mulher que tinha ansiedade. Não, porque não sei o que, chegar quase a se separar disso dali. Por quê? Por uma crise? Ah, mas ela me disse tal coisa, mas ela me falou que... E você não sabe que ela estava em crise? Você não sabe que ela estava doente? Você não tem essa concepção? Ah, mas não importa. Mesmo doente, ela tem que... Não. Se você pensa assim, quem tem que melhorar seu pensamento é você. E muito provavelmente as crises da pessoa que você convive estão maiores porque você lida dessa forma com as crises. Uma pessoa que sofre de ansiedade não tem que ser represália, não tem que ser xingada, não tem que ser tratada mal, não tem que ser questionada. Não, nada disso. A pessoa que está com uma crise tem que ser acolhida. Por quê? Porque ela está com medo. A principal, o estopim da ansiedade é o medo. Medo do futuro, medo do passado, medo do presente, medo de não saber nada. E uma sensação latente de que algo ruim vai acontecer. Sirva de alicerce para essa pessoa. Se você puder, se você quiser, se você conhecer alguém que faz a diferença. Porque no consultório é isso que os ansiosos vêm buscar. As pessoas que têm crise de ansiedade choram desesperadamente porque elas não sabem o que fazer. Elas falam, as pessoas que estão comigo não me entendem. Falam coisas para mim que me deixam pior. Não seja você um gatilho de lembrar a essas pessoas coisas ruins. É desnecessário. Se uma pessoa já está mal, já está sofrendo por algo, você trazer mais coisas negativas, que ponto que vai ajudar? Não, vai ajudar o seu próprio ego. Porque a pessoa de alguma forma te ofendeu e você vai replicar aquilo ali. Porque você não pode, você ficou irritado, né? Só que um conselho, se você se importa com alguém, se você ama alguém que tenha crises de pânico, crises de ansiedade, tenha mais paciência. A crise de ansiedade não é um acesso de raiva, não é uma crise de raiva, não é uma coisa controlável assim. Você pode controlar, você aprende a isso. Só que às vezes você mesmo é o estopim da parte pior da ansiedade. Porque a pessoa começa com um nível de ansiedade, aí ela vai procurar ajuda. Aí ela procura ajuda em você, que é seu pai, sua mãe, seu marido, procura ajuda em você. E recebe o quê? Um xingamento. Recebe inúmeras palavras, inúmeros julgamentos que automaticamente deixam a pessoa muito pior do que ela tá. Aí o que acontece com essa pessoa? Ela se afunda mais. E o pior, ela perde a confiança em você. Porque ela percebe que você não a entende, que você não quer ajudá-la, que você fica surtado e está pensando nos seus próprios sentimentos. Tente chegar num nível que quando alguém vem desabafar com você, você consiga ouvir essa pessoa e ajudá-la. Jamais julgar, jamais chegar e validar ou não o que a pessoa está sentindo, apenas ajudá-la. Porque uma pessoa em crise de ansiedade, ela é uma pessoa em crise de ansiedade. Significa que existe um período, um tempo. E se você ama essa pessoa, você sabe que em boa parte do outro tempo, ela não tem essa crise, né? Então, ajude ela quando ela precisa de você. Isso vai fortalecer a relação que vocês têm. Isso vai fazer com que ela te procure, não importa onde ela esteja.
Quando ela tiver uma crise de ansiedade, ela vai vir até você. Porque ela vai ter se acostumado com isso. Ela vai saber que você a entende. Mas do contrário, ela vai fugir de você. E, em casos piores, ela vai aprender que ela não pode contar com ninguém. Nem com pai, nem com mãe, nem com irmãos, nem com tios, nem com marido, com ninguém. E nesse caso, é pior. Porque daí um ser humano tão incrível, por falta de ter pessoas aptas ou interessadas o suficiente para cuidar dessa pessoa, acabam simplesmente entrando numa depressão muito profunda. Acabam entrando em lugares que depois é muito mais difícil sair. São criados traumas em relacionamentos. São criados problemas que depois o filho não consegue falar com a mãe. O filho não consegue pedir ajuda para o pai. O filho não consegue chamar o marido. O filho, no caso, não consegue chamar ninguém. A pessoa não consegue porque ela aprendeu que não adianta. Ninguém vai entender o que ela está passando. Então, se você conhece alguém que tenha ansiedade, acima de tudo, se você decidiu amar essa pessoa, você tem duas opções. Ou você abandona essa pessoa, ou você cuida dessa pessoa. Mas não destrua essa pessoa. E sabe como que você destrói essa pessoa? Você sabendo que ela tem a crise, sabendo que essa pessoa tem a ansiedade e mesmo assim se fazendo que não sabe, desentendido. Qualquer coisa, dá um Google. É rapidinho de você entender o que é a ansiedade. Existem vários vídeos falando pontualmente sobre isso. Existem muitos livros falando especificamente desse transtorno. Porque a ansiedade pode ser toque, pode ser ansiedade generalizada, pode ser síndrome do pânico. Tudo isso são categorias da ansiedade. Então, você não precisa ser um expert na linha da ansiedade para tratar alguém que tenha uma crise de ansiedade. O que você precisa ser é mais humano. É mais humano. E saber acolher a outra pessoa, por mais que você não a entenda. Você vai ter que acreditar na sua pessoa. Você vai ter que acreditar no seu filho, você vai ter que acreditar no seu cônjuge. E quando ele diz, eu tô me sentindo mal, eu tô com síndrome disso, eu tô com ataque cardíaco, eu não tenho ar, eu tô assim, eu tô assado, ouça. Apenas ouça. Abrace essa pessoa. Mostre que essa pessoa é importante. Não refute o que ela fala. Não diga, não, você está errada. Você não precisa disso, você tem isso, você tem aquilo. Você acha que a pessoa não sabe? Ela sabe. Só que ela não está conseguindo lidar com isso. Porque a crise de ansiedade é uma patologia. E se vocês não entenderem que é uma patologia, automaticamente a pessoa vai se sentir pior com isso. Porque toda vez que ela estiver em crise, vai piorar as crises dela, conforme você agir com ela. Tá? Então, assim, a palavra-chave para tudo isso é paciência. Para quem tem crise de ansiedade, saber lidar com os próprios pensamentos, se concentrar no momento atual, prestar atenção na respiração, tentar se distrair. Para quem não tem crise de ansiedade e convive com uma pessoa que tenha, é saber ouvir, é saber se fazer presente, é ser útil para essa pessoa. Que com certeza você ganha essa pessoa para a vida inteira. Agora, apontar o dedo, isso todo mundo faz. Nem precisa gostar de você, não precisa nem conhecer você, tá? Espero que isso ajude. Um beijo a todos e uma ótima semana. Gostou do tema? Acha que esse vídeo pode ajudar alguém? Então compartilha ele, dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal e se tiver sugestão de mais algum tema, pessoal, coloca aqui nos comentários. Toda sexta-feira vamos trazer algum assunto diferente, algum assunto novo que pode somar aí para sua vida, tá? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.